Eu nunca imaginei que a minha vida se transformaria em um labirinto de mentiras, promessas quebradas e noites insones. Hoje, olhando para trás, percebo que tudo começou de forma tão sutil, quase inocente, como se fosse apenas mais uma das tantas histórias que cruzam o nosso caminho sem grandes consequências. Mas a verdade é que, naquele momento, sem perceber, eu estava assinando um pacto silencioso com a dor. Ele surgiu na minha vida em um daqueles dias comuns, quando a rotina parece engolir tudo e a gente já nem espera grandes surpresas do destino. Era um homem que transmitia segurança, confiança, alguém que parecia enxergar em mim aquilo que eu mesma já tinha esquecido de ver, uma mulher viva, desejada, interessante. Eu estava fragilizada, precisando de atenção, e ele soube me oferecer isso na medida exata. Seu olhar era firme, suas palavras eram doces, e havia algo nele que me fazia acreditar que eu era especial. No começo, era só conversa, apenas risadas compartilhadas, confidências trocadas em pequenos intervalos do dia. Mas eu sabia, e ele também, que existia uma linha invisível que estávamos prestes a cruzar. E cruzamos. Eu me tornei amante. Não gosto dessa palavra, mas não existe outra forma de dizer. Eu me tornei a mulher que vivia à sombra de outra, a mulher que esperava pelo momento roubado, que se contentava com as sobras do tempo de um homem que nunca me pertenceu de verdade. O que me manteve ali não foi apenas paixão. Foi a sensação de ser necessária, de ser vista, de ter alguém que me colocava em primeiro lugar, ainda que por algumas horas escondidas. Eu me deixei embalar pelas promessas de um futuro juntos, pelos sussurros de que ele iria resolver tudo e que era apenas questão de tempo. E, por acreditar nisso, eu fui me perdendo pouco a pouco de mim mesma. Os dias se tornaram semanas, as semanas meses, e quando percebi, já havia anos. 8 anos. 8 anos em que minha vida ficou suspensa em um lugar que não era meu, em um espaço de silêncio e segredo. Durante esse tempo, eu construí uma prisão dourada, na qual o brilho das ilusões escondia as grades da realidade. O peso das escolhas erradas não chega de uma vez só. Ele vai se acumulando, devagar, como poeira em cima de um móvel esquecido. De repente, você olha ao redor e não reconhece mais quem é. Eu já não sabia distinguir o que era amor do que era dependência, o que era verdade do que era mentira. Eu estava tão envolvida que já não enxergava as consequências. E o pior de tudo é que minha história não destruiu apenas a minha vida. Ela tocou pessoas inocentes, vidas que não tinham culpa, corações que não mereciam carregar essa dor. Essa é a parte mais cruel, perceber que o preço daquilo que escolhemos em segredo não é pago só por nós, mas por todos que estão ao redor. Hoje eu decidi contar minha história. Não porque seja fácil, mas porque sei que existem muitas mulheres, e homens também, que já viveram ou estão vivendo algo parecido. Eu quero abrir essa ferida para mostrar o que existe por trás das ilusões. Quero que minha dor se transforme em alerta, em aprendizado, em uma voz que talvez ajude alguém a não seguir pelo mesmo caminho. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te fazer um pedido. Escreva nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Você acredita que um amor pode nascer em meio à mentira? Ou todo relacionamento que começa errado já está destinado a acabar em ruínas? Quero muito saber a sua opinião, porque essa história não é só minha, ela também pode ser um reflexo da sua ou de alguém que você conhece. Se tem algo que corrói a alma mais do que a solidão, é a espera. Eu aprendi isso na prática, na pele, em cada noite em que me deitava com o celular na mão, esperando uma mensagem dele que nunca chegava. Ou melhor, chegava, mas sempre na hora errada, no intervalo curto da vida de um homem que nunca foi meu de verdade. É nesse ponto da história que tudo começou a se tornar pesado, sufocante, como se eu estivesse sendo engolida por uma sombra que me acompanhava onde quer que eu fosse. Ele sempre dizia: calma, logo tudo vai mudar. Eu só preciso resolver algumas coisas. E eu acreditava. Me agarrava nessas frases como quem segura um bote em alto mar. Mas os anos foram passando, e aquelas coisas para resolver viraram desculpas cada vez mais sofisticadas. Uma vez era a esposa que estava doente e ele não podia deixá-la naquele momento. Outra vez eram os filhos, que estavam em fases delicadas da vida e precisavam do pai por perto.
E havia também as promessas doces, aquelas que quase me hipnotizavam. Assim que comprar a casa nova, vou me separar. Assim que as coisas se estabilizarem no trabalho, vou sair de casa. Era sempre assim que, nunca agora. No início, eu até achava que fazia sentido. Afinal, quem sou eu para julgar as responsabilidades dele? Mas, com o tempo, percebi que eu mesma estava me anulando, aceitando ser um detalhe escondido da vida de alguém que tinha uma vida inteira lá fora. Eu não era a prioridade. Eu não era nem a segunda opção, eu era apenas a sombra de uma escolha que ele nunca teve coragem de fazer. O pior é que, mesmo sabendo disso, eu continuava ali. Existia um vício nele, uma dependência que eu não conseguia explicar. O coração batia mais forte quando o nome dele surgia na tela, mesmo que fosse uma mensagem curta, banal, como "estou com saudade". Saudade? De quê? De um encontro rápido em um motel barato? De algumas horas roubadas em que eu precisava sair antes que ele recebesse uma ligação da esposa? Eu comecei a questionar a minha própria dignidade. Mas quando estava prestes a desistir, ele me puxava de volta com mais promessas. E o ciclo se repetia. Os amigos começaram a notar. Algumas vezes, me perguntavam: "Você está bem? Parece cansada, distante." Eu dava desculpas. Dizia que era o trabalho, que estava sem tempo para mim mesma. Nunca tive coragem de contar a verdade. Como explicar para alguém que você investiu 8 anos em uma relação que não existe de verdade? Como dizer em voz alta que você aceitou ser a segunda opção porque acreditava que, um dia, viraria a primeira? Havia noites em que eu chorava em silêncio, sem conseguir dormir, me perguntando se ele estava deitado ao lado dela. Eu imaginava em casa, jantando com a família, assistindo TV, sorrindo, e aquilo me dilacerava. Porque, no fundo, eu sabia, aquele era o lugar que eu queria ocupar. Mas eu nunca fui convidada a sentar naquela mesa. E é aqui que a minha vida começou a ruir. Não era só sobre o amor que eu não tinha, mas sobre quem eu estava me tornando. Meus sonhos, minhas ambições, até minha autoestima estavam sendo consumidos por essa espera interminável. Eu deixei de sair com amigos, deixei de me abrir para novas pessoas, deixei até de acreditar que eu merecia algo diferente. Era como se eu tivesse assinado um contrato invisível de que minha vida só faria sentido se ele estivesse nela. Mas havia uma pergunta que eu tentava calar todos os dias, embora ela ecoasse cada vez mais alto dentro de mim: e se esse dia nunca chegar? Essa dúvida foi o primeiro passo da minha ruína. As semanas foram se transformando em meses, e os meses em anos. Quando me dei conta, eu já estava presa em uma rotina silenciosa, quase sufocante. Ser amante é como carregar uma mala invisível repleta de pedras. Por fora, ninguém vê, mas por dentro você sente cada quilo do peso, cada marca que se forma na alma. Eu sabia que estava vivendo uma vida paralela, um teatro onde sempre interpretava a mesma personagem, a mulher que espera. Esperava a ligação, esperava a mensagem, esperava a promessa de que um dia tudo mudaria. E, no fundo, eu já sabia, talvez esse dia nunca chegasse. O mais cruel dessa situação é que, aos olhos do mundo, eu seguia sendo apenas eu. Uma mulher comum, com sua rotina, seus amigos, sua família. Mas, por trás disso, eu vivia em um segredo corrosivo. Um segredo que me isolava das pessoas que mais importavam. Eu não podia dividir minhas alegrias com ninguém, porque elas vinham de uma história proibida. Também não podia chorar minhas dores, porque admitir essa dor seria confessar meu erro. E, dessa forma, fui criando um casulo em torno de mim, me afastando de tudo que era real, mergulhando cada vez mais fundo em uma vida que não era completamente minha. Havia momentos de extremo prazer, sim. Momentos em que eu acreditava que tudo valia a pena, os encontros escondidos, os gestos apaixonados, as promessas sussurradas no escuro. Mas esses instantes eram como fagulhas, iluminavam por segundos, e logo se apagavam, deixando o dobro da escuridão. Eu começava a perceber que cada vez que me entregava, eu também me perdia um pouco mais. Meu coração já não sabia distinguir o certo do errado, só sabia que estava viciado naquela presença,
naquela sensação de ser desejada, mesmo que fosse às sombras. O pior era lidar com o cotidiano dele. Ele falava da família, mencionava a esposa, os filhos, os compromissos sociais. Às vezes, sem perceber, deixava escapar comentários sobre a vida conjugal. Embora tentasse não demonstrar, cada palavra dessas me atravessava como uma lâmina invisível. Era como se eu estivesse dividindo meu lugar no mundo com alguém que sequer sabia da minha existência. A raiva e a frustração me consumiam, mas eu as engolia em silêncio, com medo de perdê-lo, como se já não fosse absurdo ter que disputar um coração que nunca foi meu por completo. Foi nesse período que comecei a notar uma transformação em mim. Antes, eu era leve, sonhadora, acreditava que o amor tinha o poder de salvar qualquer ferida. Mas com o tempo, tornei-me mais amarga, desconfiada, insegura. Me comparava constantemente com a esposa dele, mesmo sem nunca tê-la visto pessoalmente. Imaginava como ela se vestia, como falava, como se comportava ao lado dele. E, nesses devaneios, eu sempre perdia. Era um jogo que eu jogava sozinha e, inevitavelmente, terminava derrotada. Em paralelo, minha vida pessoal foi se desfazendo em pequenos pedaços. As amizades que eu cultivava foram se tornando superficiais, porque eu já não sabia conversar sem medo de revelar algo. Minha família sentia que havia algo errado, mas eu sempre inventava desculpas. E, nos poucos relacionamentos casuais que tentei ter para preencher o vazio, eu me sabotava. Nenhum homem parecia suficiente, porque meu coração já estava algemado a alguém que nunca seria meu por inteiro. Essa prisão emocional não tinha grades visíveis, mas era tão real quanto qualquer cela. Eu sabia que estava pagando um preço alto, mas acreditava que era o custo do amor. Só que, aos poucos, percebi que não era amor o que me mantinha ali, era dependência, era o medo de ficar sozinha, era a ilusão de que, se eu esperasse mais um pouco, tudo mudaria. Mas esse pouco já tinha virado anos. E o mais doloroso de tudo? A cada aniversário, a cada data especial, eu sentia o vazio da ausência. Natal, Ano Novo, Páscoa, eu sempre era sombra. Sempre a que não podia aparecer, a que não podia ser lembrada em público, a que existia apenas nas margens da vida dele. E, enquanto isso, a vida real seguia passando diante dos meus olhos. Eu envelhecia na espera. No fundo, eu sabia, estava me destruindo lentamente. E, pior ainda, não era só a minha vida que estava em risco. O segredo que eu carregava tinha o poder de explodir em tantas direções, atingindo pessoas inocentes, famílias inteiras. Mas, como um vício, eu não conseguia largar. Eu precisava dele, mesmo que esse precisar fosse a maior fraqueza que já vivi. Eu achava que conhecia tudo sobre ele. Seus gostos, seus medos, seus sonhos. Podia descrever de olhos fechados a maneira como sorria quando estava nervoso, ou a forma como ele segurava minha mão quando queria me acalmar. Mas a verdade é que havia uma parte dele que eu nunca alcancei. E essa parte, escondida por trás da sua vida oficial, era justamente a que mais me destruía. Foram anos acreditando nas desculpas bem elaboradas, nos encontros rápidos, nas mensagens apagadas às pressas. Cada vez que o celular vibrava e ele se afastava para atender, meu coração acelerava, mas eu me convencia de que era apenas paranoia. Ele jurava que a relação oficial já estava morta, que só permanecia por obrigação, que eu era o verdadeiro amor da sua vida. E eu acreditava. Acreditava porque era mais fácil sustentar a ilusão do que encarar a dor de me sentir apenas uma sombra. O mais cruel é que, no fundo, eu sabia que estava vivendo de migalhas. Ele nunca pôde estar comigo nos momentos que mais importavam. Meus aniversários, os natais, as festas de família, sempre havia uma desculpa plausível. E eu, como uma cúmplice silenciosa, fingia não ver. Meus amigos perguntavam por que eu nunca levava alguém, por que estava sempre sozinha, e eu sorria amarelo, inventando respostas. A vergonha já começava a me consumir. Mas a vida tem uma forma peculiar de expor verdades. E comigo não foi diferente. Um dia, uma amiga distante, que não sabia da minha situação, comentou casualmente:
Você sabia que a esposa dele está grávida de novo? Eu engoli seco. Era como se todas as certezas que ele me dera tivessem se desmanchado no ar. Ele dizia que já não dividia mais nada com ela, que a relação estava acabada. Mas como poderia estar acabada se uma nova vida estava surgindo dentro daquela casa? Naquela noite, quando o confrontei, ele usou as mesmas palavras de sempre, justificativas, juras, promessas. Disse que era apenas um acidente, que não havia amor, que era a última vez que algo assim aconteceria. Eu chorei, gritei, me revoltei. E no final, como sempre, cedi. Porque por mais que doesse, eu não sabia como seria viver sem ele. O problema é que esse tipo de escolha cobra juros altos. E a cada dia eu me sentia mais aprisionada, mais dependente, mais vazia. Comecei a perceber que não era só a vida dele que estava dividida. A minha também estava. Eu já não sabia mais quem eu era longe daquela relação clandestina. Meus planos pessoais, minhas conquistas, meus sonhos, tudo girava em torno dele. Eu tinha deixado de viver a minha própria vida para viver nos intervalos da dele. E foi aí que a ficha começou a cair. Não de uma vez, mas como um gotejar constante que vai enchendo um copo até transbordar. Eu já não estava apenas ferindo a mim mesma. Eu estava me tornando parte de uma teia de mentiras que envolvia muito mais pessoas do que eu gostaria de admitir. Eu achava que já tinha visto de tudo naqueles anos de segredo, mas nada me prepararia para o que estava prestes a descobrir. Durante muito tempo, me convenci de que eu e ele tínhamos uma ligação especial, algo que, apesar de errado, era exclusivo, único, só nosso. Mas a vida tem um jeito cruel de nos mostrar a realidade quando insistimos em viver na ilusão. Começou com pequenos sinais. Mensagens não respondidas, horários ainda mais estranhos, desculpas cada vez mais esfarrapadas. Até então, eu sempre dei um jeito de justificar. Ah, ele deve estar ocupado, o casamento está pesando mais, talvez precise de espaço. Eu tinha me acostumado tanto a ser a sombra, que aceitei o silêncio como parte da minha rotina. Mas, no fundo, uma sensação amarga começou a se instalar. Foi em uma tarde qualquer que o mundo virou de ponta cabeça. Eu estava mexendo no celular dele, sim, eu sei, não deveria. Mas a curiosidade e a desconfiança falavam mais alto. E ali, entre mensagens arquivadas, encontrei conversas que não eram comigo. Outra mulher. Outra vida paralela dentro da nossa própria mentira. O choque foi imediato. Meu corpo inteiro gelou, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o aparelho. Eu lia e relia aquelas mensagens, tentando acreditar que havia algum engano. Mas não havia. Ele falava com ela como falava comigo, usava as mesmas palavras doces, as mesmas promessas, os mesmos planos. De repente, percebi que eu não era exceção, eu era só mais uma. Naquele instante, um filme inteiro passou pela minha cabeça. 8 anos. 8 anos em que eu renunciei a oportunidades, em que menti para pessoas que me amavam, em que vivi às sombras de um relacionamento que nunca me pertencia. Tudo isso para descobrir que, na realidade, eu não tinha nada. Eu não era especial, não era escolhida, não era prioridade. Eu era apenas uma peça em um jogo onde ele sempre foi o único vencedor. A dor foi tão grande que me senti vazia. Chorei como nunca havia chorado antes. A sensação de traição foi devastadora, não só porque ele estava com outra, mas porque ele tinha feito comigo exatamente o que eu ajudei ele a fazer com a esposa. E foi nesse momento que a consciência me atingiu como um soco no estômago. O que nós construímos, desde o começo, já era uma traição. Eu sabia disso. Mas ser traída dentro da traição, era como mergulhar em um poço ainda mais fundo do que aquele em que já estava. Por dias, fiquei sem forças. Não conseguia comer, não conseguia dormir. O arrependimento começou a tomar forma de angústia. Eu olhava no espelho e não reconhecia quem eu era. Como pude me enganar tanto? Como pude me deixar levar por palavras que, no fim, eram recicladas para qualquer uma? Foi nesse período que entendi algo que antes eu não queria enxergar. Quem aceita ser cúmplice da mentira,
uma hora também será vítima dela. Não existe fidelidade em quem constrói o amor em cima da destruição. Ele nunca foi só meu, nunca seria. Eu só demorei 8 anos para enxergar isso. E ali, no fundo da dor, uma semente começou a brotar. A semente da revolta, da vontade de me libertar, da necessidade de retomar minha vida. Porque se eu continuasse naquele ciclo, eu já sabia o que me aguardava: mais dor, mais mentiras, mais perdas. Mas será que eu teria coragem de romper, depois de tanto tempo presa naquele vício emocional? O silêncio tem um peso que poucas pessoas conseguem descrever. Ele não é apenas ausência de som, mas uma presença sufocante que invade a mente, o corpo e até os ossos. Eu vivia com esse silêncio todos os dias, mesmo quando estava cercada por risadas, conversas ou música. Porque o silêncio que eu carregava era o daquilo que eu nunca podia dizer, nunca podia compartilhar, nunca podia confessar. Estar ao lado dele era, muitas vezes, um ato de silêncio. Eu não podia reclamar quando ele não vinha, eu não podia cobrar quando ele se atrasava, eu não podia perguntar quando ele dizia: não posso falar agora. O silêncio se tornava minha única companhia, e dentro dele eu criava diálogos que nunca existiriam. Quantas vezes eu deitei na cama, olhando para o teto, e imaginei como seria se ele estivesse deitado ao meu lado, se respirássemos no mesmo ritmo, se ele dissesse um simples boa noite, sem medo de ser ouvido por alguém que não fosse eu. Esse silêncio não era só meu. Ele se espalhava para todas as áreas da minha vida. Meus amigos começaram a se afastar porque eu já não tinha nada para contar. Eu estava sempre escondendo alguma coisa, sempre desviando os assuntos, sempre evitando perguntas. Minha família achava que eu estava fria, distante. Mal sabiam que eu estava cheia de sentimentos, mas eles eram secretos, pesados demais para serem compartilhados. Com o tempo, percebi que esse silêncio não era apenas uma consequência da relação. Era também uma ferramenta dele. Sempre que eu começava a questionar demais, sempre que eu me deixava levar pela angústia, ele usava o silêncio como resposta. Ele desaparecia por dias, deixava minhas mensagens sem retorno, me deixava enlouquecer na espera. E quando voltava, vinha com justificativas prontas, doces palavras, promessas que não duravam mais do que algumas semanas. Eu mesma me tornei cúmplice desse ciclo. Aceitei o silêncio, me acostumei com ele, até o transformei em algo quase confortável. Mas a verdade é que esse silêncio corroía a minha identidade. Eu deixei de falar, deixei de expressar meus desejos, deixei de me impor. Eu estava vivendo uma vida que não era minha, mas uma versão moldada para caber no espaço vazio que ele me oferecia. Foi nesse ponto que comecei a perceber que não era apenas a minha vida que estava sendo destruída. O silêncio que eu cultivava me transformava em alguém que não sabia mais como existir no mundo real. Eu não sabia mais como amar de forma aberta, como conversar de forma transparente, como viver sem medo de ser descoberta. Esse silêncio se infiltrava em mim como uma sombra, me apagando pouco a pouco. E é aí que o dilema começa a se formar: até onde alguém pode viver uma vida de silêncio antes que o barulho interno se torne insuportável? 8 anos. 8 anos vivendo um segredo que eu mesma acreditava ser amor, mas que, na verdade, era apenas uma prisão cuidadosamente construída. A cada dia que passava, sentia mais claramente que não dava para continuar assim. Os encontros furtivos, as mensagens apagadas às pressas, as desculpas intermináveis, tudo estava me corroendo por dentro. Eu já não reconhecia mais a mulher que sorria para o espelho, a mulher que sonhava com um futuro próprio, independente, plena. A realidade começou a se infiltrar na minha rotina de maneira quase cruel. Amigos começaram a notar meu afastamento, minha irritabilidade, minha tristeza inexplicável. Alguns tentavam me puxar para sair, me convidavam para eventos, e eu inventava desculpas. Cada vez mais, percebia que estava me isolando do mundo real, porque a minha vida já não existia plenamente fora daqueles momentos roubados. Eu estava vivendo um limbo, um espaço que não era meu, mas que eu preenchia com a ilusão de que ainda tinha algo importante. Foi então que a primeira grande rachadura apareceu. Um detalhe insignificante, que, se não fosse percebido, poderia ter passado despercebido, mas que se tornou a fagulha que acendeu um incêndio,
ele esqueceu de me avisar que passaria um fim de semana inteiro na casa da esposa. Eu, esperando por horas em um hotel, sozinha, comecei a sentir a extensão da minha dependência. A raiva, a dor e a frustração explodiram de uma vez, e eu percebi que não podia mais seguir naquele ritmo de entrega silenciosa. Mas ainda havia algo dentro de mim que me prendia. O amor, ou a ilusão dele, ainda falava mais alto. Cada mensagem carinhosa, cada abraço furtivo, cada palavra doce dizia que tudo valia a pena. Era quase hipnótico. Eu queria acreditar que ele me amava, que tinha algum plano secreto que, quando finalmente se concretizasse, nos libertaria de toda aquela mentira. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que aquela promessa nunca se realizaria. As consequências começaram a se espalhar também em outras áreas da minha vida. Meu trabalho começou a sofrer porque eu chegava atrasada, distraída, exausta das noites de encontros escondidos. Minhas amizades estavam cada vez mais superficiais, porque eu não podia dividir nada verdadeiro com ninguém. E o mais doloroso, minha autoestima despencava a cada dia que eu me lembrava de que, enquanto eu me sacrificava, ele continuava vivendo duas vidas ao mesmo tempo, sem culpa, sem remorso. E então veio o momento da escolha. Eu não podia mais continuar ignorando o efeito devastador que aquela relação tinha sobre mim. Eu precisava decidir entre a ilusão de um amor proibido ou a possibilidade de reconstruir minha vida. Mas decidir nunca é fácil. A cada tentativa de afastamento, o medo me consumia. Medo de ficar sozinha, medo de perder o que eu acreditava ser o meu único amor verdadeiro, medo de encarar a realidade nua e crua de que minha vida havia sido roubada por mim mesma e por ele. Essa fase foi marcada por noites em claro, lágrimas silenciosas, gritos contidos no travesseiro e uma sensação de vazio que parecia não ter fim. Mas, apesar da dor, comecei a enxergar uma fresta de luz. Talvez fosse possível reconquistar minha liberdade, minha identidade e, principalmente, minha paz. A decisão finalmente veio, não de forma gloriosa ou grandiosa, mas como um peso que se tornou impossível de carregar. Eu sabia que precisava me afastar dele, romper com os 8 anos de segredo e dor, e reconstruir minha vida do zero. Não foi fácil. Cada parte de mim pedia para ceder, para acreditar nas promessas de sempre, para ignorar a realidade e continuar vivendo de migalhas de atenção. Mas dessa vez, algo dentro de mim falou mais alto: chega. O afastamento começou de forma silenciosa. Reduzi os encontros, não respondi mensagens imediatamente, me recusei a aceitar convites para encontrar ele e a esposa por coincidência. Foi doloroso, uma tortura emocional. Cada mensagem ignorada era uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Sentia falta dele, sentia raiva, sentia culpa, mas também sentia um sopro de liberdade que há muito não experimentava. Com o tempo, o silêncio que antes me sufocava começou a me libertar. Eu finalmente percebi que a vida que eu precisava reconstruir não podia depender de ninguém que nunca me colocou em primeiro lugar. Eu precisava reconstruir meu próprio valor, minha autoestima, minha identidade. Comecei a investir em mim mesma, nos meus sonhos, nos meus desejos. Redescobri amizades antigas, conheci novas pessoas, reencontrei o prazer de viver sem depender da aprovação de alguém que nunca me valorizou de verdade. A dor não desapareceu de repente. Ainda há lembranças, ainda há cicatrizes. Mas essas cicatrizes me lembram da força que encontrei dentro de mim. Elas são o testemunho de que sobrevivi a anos de ilusão, de que aprendi a diferenciar amor verdadeiro de paixão tóxica, de que finalmente posso me olhar no espelho e reconhecer a mulher que sou, independente de qualquer outra pessoa. O mais importante que aprendi é que ninguém deve se perder para fazer parte da vida de outra pessoa. Amor não deveria ser sombra, amor não deveria ser segredo. Aprendi a me priorizar, a valorizar minha própria felicidade e a jamais permitir que alguém ocupasse meu lugar completo sem estar disposto a ser verdadeiro. E agora, olhando para trás, sinto gratidão pelas lições dolorosas, mas necessárias. Elas me tornaram mais forte, mais consciente, mais capaz de construir relacionamentos saudáveis e reais. O que antes parecia ser um fardo insuportável, agora é a base da minha liberdade.
Já passou por uma situação onde precisou se afastar de alguém que parecia ser tudo, mas na verdade não te valorizava? Deixe seu comentário, compartilhe sua história ou marque alguém que precisa ouvir isso. Vamos conversar sobre superação e amor próprio.